boa noite, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, queridos, antes de começar a falar qualquer coisa, primeiro eu queria dizer para vocês assim: vocês são valentes, vocês são corajosos, vocês são guerreiros, porque venceram esse tempo, venceram essa chuva e estão aqui na casa do Senhor. Que o Senhor faça multiplicadamente sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, né, por estarem aqui conosco nessa noite, né? Eu sei que com esse tempo dá vontade de ficar em casa, né? O pessoal da live não está vendo, mas a Bárbara está lá encharcada, saiu de casa com chuva e tudo e veio para a casa do Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu vendo a Bárbara chegar aqui, eu me lembrei de algumas vezes que eu fiz isso na vida. Uma coisa que eu posso me orgulhar, não é a expressão correta, né? Mas eu tenho um testemunho, eu tenho uma marca na minha vida. Poucas coisas me impediram. Oi? Poucas coisas me impediram de estar na casa do Senhor, né? Eu confesso para vocês que desde jovem, desde moço, eu entendi que era o que eu queria. Então, olha, para mim não ir no culto, para mim não participar de alguma atividade da igreja, tinha que ser algo assim violento, né? Eu fiz 2 cirurgias ao longo da vida, né? Mais, né? Mas ultimamente, esses últimos anos, 2 cirurgias, né? E assim que eu cheguei em casa, assim que eu tive a possibilidade, até contrariando a família e a esposa, eu me levantei e fui para a casa do Senhor. E o pensamento que me fez chegar na casa do Senhor, sair de casa e ir à casa do Senhor, era o seguinte: Deus me deu mais uma oportunidade de viver, Deus me deu mais uma chance, então eu vou na casa do Senhor agradecer, né? As crianças já estão posicionadas lá, então só quero abençoar as nossas crianças. Hoje está a Gigi, bem tranquilinha lá na escolinha. Vamos abençoar as nossas crianças. Gigi, vem cá pro missionário orar por ti, vem cá, isso. Olha, ela vem correndo, isso. Sobe aqui com o missionário, sobe aqui, isso, sobe. Isso. Aqui do ladinho, ó. Aqui do ladinho, aqui, ó. Isso. Se a Gigi, minha neta, minha sobrinha, nem sei o que dizer, né? Filha do Renan, querida, que está aqui com a gente, né? Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, nós te pedimos nessa noite que abençoe a Gigi, em nome de Jesus. Toca no coração dela, que vai ficar na escolinha. Teu Espírito Santo a conduza e que desde já ela cresça nos teus caminhos e na tua presença. Obrigado, Senhor, porque os nossos filhos têm a oportunidade de crescer na tua casa, na tua presença. Abençoa a Gigi nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, Gigi. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra do Senhor. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: mais um milagre de Jesus. Hoje é o 3º domingo que nós estamos falando. Eu sinceramente, eu tenho lido, tenho estudado, e são muitos milagres. Eu não sei se vai durar só esse mês, né? A cada milagre que eu leio, eu confesso que essa semana, orando e pensando sobre o que falar, sobre o que dizer, me vieram vários milagres, né? Várias obras, vários feitos de Jesus, né? E cada um mais interessante que o outro. Mas nessa noite eu vou falar sobre o tanque de Betesda, a cura do coxo no tanque de Betesda. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Segundo João, segundo o evangelista, né, o apóstolo aqui, João, esse foi o 3º milagre de Jesus. Primeiro, as bodas de Caná da Galileia. Ele sai das bodas, ele vai caminhando e encontra e um pai se aproxima dele com a filha doente, e ele cura a filha desse pai. Esse é o 2º milagre. E na sequência, na caminhada, ele chega até o tanque de Betesda, né? Então vamos ler o texto, depois eu começo a falar. Glória a Deus. João capítulo 5. João é o 4º livro do Novo Testamento, para aqueles que estão se acostumando com a palavra do Senhor ainda. Vamos lá então. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, ou porta das ovelhas,
há um tanque, que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 portas. Nesta jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabat, ou sábado, o dia do Senhor, o dia do descanso do Senhor, né? Então nessa noite vamos falar de mais um milagre, o terceiro milagre. O primeiro milagre que eu falei foi as bodas de Caná da Galileia. E naquele dia nós entendemos, naquela noite, há 3 domingos atrás, nós entendemos que o milagre é para aquelas pessoas que obedecem à palavra do Senhor. Jesus disse: façam tudo o que ela mandar, né? Jesus não, Maria disse, né? Façam tudo o que ela mandar. Mas na verdade esse não foi, eu estou me confundindo aqui. Minha esposa missionária nem me lembrou. O primeiro milagre que eu preguei foi sobre Lucas 13, a mulher terrivelmente endemoniada, né? Lembra que eu falei dela? Encurvada, o demônio montado na cacunda, né? E ela se aproxima, Jesus chama ela para perto. E quando ela chega perto de Jesus, ela recebe a cura. Então naquela noite, o tema era esse, né? Os milagres são para aquelas pessoas que se aproximam de Jesus. Depois falamos sobre as bodas de Caná da Galileia e dissemos que os milagres são para aquelas pessoas que obedecem a Jesus. Maria deu o conselho mais sábio. Maria era uma mulher que tinha um grande testemunho. Eis aí a serva do Senhor, né? Ela se colocou: eis aqui a serva do Senhor. Maria entregou sua vida, o seu ventre, para que através dela nascesse o Salvador. E ela diz então, dá o conselho mais sábio da palavra do Senhor: façam tudo o que Ele mandar. E naquela noite nós ensinamos que o milagre é um privilégio daquelas pessoas que obedecem ao Senhor. Não há outra forma de nós recebermos o milagre senão obedecermos à palavra do Senhor. Todas as terças, todas as quintas nas células, aos domingos nos cultos, nós ensinamos a palavra do Senhor. Por que nós ensinamos a palavra do Senhor? Porque nós queremos que você escute, porque o segredo, o mistério da vida é esse: ouvirmos e obedecermos. Isaías 2:9, o profeta disse o seguinte: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis do melhor dessa terra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10:17. Tiago 2:13 diz que a fé sem obras é morta. Então nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática. E a partir do momento que nós, ouvindo a palavra, o que transforma a voz que entra no nosso coração em atitude é a nossa fé. Então quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos dando um passo de fé. E a fé é a chave que abre as comportas dos céus e libera o milagre do Senhor sobre as nossas vidas. Então percebam que nós estamos seguindo um processo. Nós nos aproximamos do Senhor como aquela mulher terrivelmente endemoniada. Nós agora, próximos do Senhor, obedecemos a sua voz, como Maria, nesse conselho de Maria: façam tudo o que Ele disser. E hoje vamos estudar, vamos compartilhar a mensagem do coxo sendo curado no tanque de Betesda. Esse texto é um texto especial, é um texto que eu leio há no mínimo uns 20 anos aí, porque eu gosto muito dessa palavra. Eu encontro aqui segredos, chaves, uma revelação preciosa do Senhor para as nossas vidas. Primeiro vamos falar desse contexto, né? Jesus sai de um lugar. Jesus estava em Caná da Galileia, que ficava a 12 quilômetros aproximadamente de Jerusalém.
e nessa caminhada está chegando perto de uma festa. Vejam como começa o versículo 1 do capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É muito interessante isso, né? Subir para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade, um dia, quem sabe a gente faça um estudo sobre isso. Jerusalém foi uma cidade consagrada ao Senhor. Jerusalém era a terra dos Jebus. E Davi olhou para Jerusalém, se apaixonou por essa cidade e disse: eu vou consagrar essa cidade ao Senhor. O Senhor se agradou da decisão de Davi e se apossou de Jerusalém. Por isso que nós falamos da Jerusalém natural, física, que é a capital de Israel. Mas hoje também existe a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, né? Porque o Senhor se apaixonou por esse gesto, por essa atitude de Davi. Mas esse não é o tema, eu só estou falando as coisas que vão brotando, que o Espírito Santo vai tocando no coração da gente. Mas Jesus então está subindo para Jerusalém porque há uma festa acontecendo lá. Que festa está acontecendo? É a festa das colheitas, provavelmente seja essa, né? Os estudiosos não batem o martelo, mas provavelmente seja a festa das colheitas, porque essa expressão, a festa dos judeus, era usada na festa das colheitas. E essa festa, ela tinha um cunho, uma característica muito especial. Por que eles comemoravam nessa festa? Os hebreus, os judeus, eles entendiam muito de agricultura. Eles sabiam plantar. Eles tinham a técnica, eles tinham a habilidade. O Senhor os capacitou com essa habilidade, com esse talento, com esses dons. Mas eles sabiam o seguinte, que por mais que eles fossem talentosos, por mais que eles fossem habilidosos, por mais que eles soubessem, a Bíblia diz que das 12 tribos de Israel, havia uma tribo chamada tribo de Issacar, e a tribo de Issacar sabia discernir os tempos. Então eles sabiam quando era tempo de plantar, quando era tempo de colher, quando era tempo de colocar semente na terra, quando era tempo de colher o fruto dessa semente, eles sabiam. Então quem sabe, eles estão comemorando o seguinte: a tribo de Issacar disse: chegou a hora, vamos plantar. E eles então, o povo se levanta e planta. Mas eles sabiam que por mais que eles tivessem a semente, por mais que eles tivessem a habilidade de lançar essa semente na terra, se o Senhor não derramasse da chuva preciosa, a chuva serôdia e a chuva temporã, essa semente não iria brotar, né? É um filme antigo, não sei se alguns aqui viram, é bem antigo esse filme, O Fazendeiro de Deus. Vocês já viram esse filme? É um filme antigo, né? De um homem que recebe uma palavra do Senhor. Já assistiram esse filme? É muito interessante, né? Ele recebe uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor e começa a plantar batatas, né? E ele passa, o filho dele morre, ele passa com o trator por cima do... Não vou contar o filme para vocês, assistam nesse filme, né? Mas acontece uma tragédia e ele, enfim, ele começa a plantar as batatas. E só que aconteceu um grande problema, não vinha chuva. E ele passa o filme todo orando para que o Senhor mande a chuva. Então o que o povo está comemorando aqui? Quando eles estão colhendo do fruto da terra, eles estão agradecendo ao Senhor pelo talento, pela habilidade. Eles estão, glória a Deus, mais uma colheita deu certo. Mas por que nós conseguimos colher? Porque nós plantamos e o Senhor regou a nossa semente, enviando a sua chuva. Nós fizemos a nossa parte, mas o Senhor nos abençoou. Se o Senhor, Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então de nada adianta eu plantar se o Senhor não regar a minha semente com a sua chuva preciosa. E agora o povo então está celebrando a festa das colheitas, porque o Senhor derramou da sua chuva preciosa sobre a semente do povo, e eles estão colhendo o fruto do seu trabalho. E por isso eles faziam então essa grande festa. Amém? Nós só estamos aqui hoje porque o Senhor tem regado as nossas vidas com a sua chuva preciosa. Amém? Que o Senhor continue derramando da sua chuva
preciosa sobre a tua vida. E a cada vitória, a cada conquista, a cada dia abençoado que você acordar, amanhã de manhã, hoje à noite, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, faça uma festa das colheitas e agradeça ao Senhor. Deus, eu só posso me deitar com meu coração agradecido e descansado nessa noite, porque Tu me guardou nesse dia, Tu derramou da Tua chuva, da Tua graça. Jesus, Tu morreu na cruz do Calvário, e não somente a chuva, mas o Teu sangue precioso verteu naquela cruz, e eu posso me deitar hoje à noite e agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque eu colhi um dia abençoado no dia de hoje. E o Senhor Jesus então está se direcionando para Jerusalém para comemorar, para celebrar com o povo essa festa preciosa. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: que o Senhor te dê uma grande colheita, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o fruto do teu trabalho, né? Graças a Deus estamos aqui com o Thales, né? Junto conosco, uma semana já de trabalho, Thales. Graças a Deus, o Senhor é bom, Deus é bom, né? Plantamos, pode falar, Thales. Tá vendo? 8 pessoas concorrendo, mas a chuva do Senhor caiu sobre a vida do Thales e ele colheu o fruto da semente de oração plantada. Deus é bom. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia. Deus é bom demais. Aleluia. Eu me lembro do testemunho do Thales, 8 pessoas, ele, meu Deus, será que é minha essa vaga, Senhor, né? Amém. Quando Deus está conosco, não tem, pode se levantar um melhor, um aparentemente melhor do que nós, mas o que nos faz sermos bons é a presença do Senhor nas nossas vidas. E o Thales foi o melhor, então, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Thales, te honre nesse trabalho aí, em nome de Jesus. Mas eu poderia ficar por horas falando dessa festa e do porquê que Jesus está indo para essa festa, mas o tema não é isso, né? Só que nesse caminho, nessa jornada de Jesus para Jerusalém, ele passa por um lugar chamado Tanque de Betesda. Ele entra em Jerusalém, né? Era uma porta de Jerusalém, vamos ler ali. Depois disso, havia uma festa dos judeus, ali essa parte, versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, havia um tanque chamado na língua hebraica, Tanque de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então Jesus entra em Jerusalém e, passando pelas portas de Jerusalém, ele chega nesse lugar chamado Tanque de Betesda. A palavra Betesda, sempre que vocês verem na Bíblia, a palavra Bet significa casa, certo? Então Betesda significa casa da misericórdia, lugar da misericórdia. Só que nesse lugar da misericórdia, nesse lugar da graça, nesse tanque chamado Tanque de Betesda, lugar de misericórdia, haviam coxos, doentes e enfermos, jazendo. A palavra do Senhor está dizendo isso, né? Jazia naquele lugar. O versículo 3 só. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas. Quando a gente usa esse verbo jazer, quando a gente escuta essa expressão jaz, jazer, jazia, né? Um pouquinho de português aqui, né? Mas a gente escuta muito essa expressão no cemitério, né? Aqui jaz o fulano, né? A gente sempre relaciona essa palavra à morte, mas ela é um pouquinho antes da morte. O verbo jazer significa deitar, né? Então a pessoa que está aqui jaz, está dizendo, aqui está deitada a pessoa tal, mas ela está deitada morta, né? Então a expressão jazer é aquele último passo antes da morte, né? E ali então, no tanque da misericórdia, havia uma multidão jazendo, deitada, prestes a morrer. Que situação difícil, né? Que situação terrível, né? Muitos estudiosos, muitos pregadores relacionam o tanque de Betesda com a igreja. Betesda significa a casa da misericórdia, a casa da graça. E a igreja é o que?
senão esse lugar onde a graça e a misericórdia do Senhor se manifestam? Estavam jazendo ali deitadas uma série de pessoas com necessidades, e assim muitas pessoas se aproximam da casa do Senhor, se aproximam de nós com as suas necessidades. Mas glória a Deus, porque na casa do Senhor, na casa da misericórdia, na casa da graça do Senhor, havia um anjo que descia e agitava as águas, e todas as pessoas que se achegavam a essas águas, todas as pessoas que mergulhavam nesse tanque, todas as pessoas que tinham contato com essa água preciosa, elas eram curadas, elas eram tocadas e milagrosamente recebiam a cura do Senhor sobre as suas vidas. Na casa da misericórdia, na casa da graça, havia uma oportunidade de tempo em tempo para uma pessoa que fosse perseverante o suficiente, para uma pessoa que vencesse os seus limites, para uma pessoa que com fé se levantasse, saísse do seu lugar e fosse até essas águas. Na casa da misericórdia havia oportunidade. Na casa do Senhor sempre há oportunidade. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: hoje há uma oportunidade para a tua vida. Amém? Aleluia. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Assim como há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, descia um anjo e agitava as águas. Hoje o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, agitando as águas. E a mesma graça e a mesma unção que era liberada naquele tanque está sobre todos nós. Está sobre a tua vida. Eu sempre ensino isso, né? Que a cada texto, a cada leitura que nós fazemos, todo texto bíblico sempre tem dois contextos: o contexto histórico e o contexto profético. O contexto histórico existe porque esse texto verdadeiramente aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Isso é história. Verdadeiramente existe esse tanque, o tanque de Betesda. Os antropólogos, os geólogos já confirmaram, é história. A geografia indica o lugar onde existia esse tanque. Essa história é verdadeira, esse fato é real, mas é profético também, porque o mesmo fato que aconteceu, a unção que foi liberada nesse lugar há 2000 anos atrás, continua sendo liberada até hoje. O mesmo Deus que enviava o anjo para agitar aquelas águas, é o Deus que envia os seus anjos para nos cuidarem, para nos guardarem, para nos livrar de todo o mal. Salmo 34, versículo 19, diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O mesmo anjo que agitava aquelas águas está aqui nesse lugar, pronto para tocar na tua vida, pronto para tocar no teu coração, pronto para mudar a tua história, pronto para fazer um milagre. Quem sabe tu chegou aqui como um coxo que não consegue andar e sente que a tua vida não vai para frente, te sente como Michael Jackson, só no moonwalker andando para trás, né? Quem sabe tu te sinta assim, mas hoje o anjo do Senhor vai agitar as águas e a tua vida vai mudar. Eu tenho uma expressão que eu carrego comigo, marcada no meu corpo aqui: para frente vamos. Eu ouvi um louvor, um hino da harpa cristã que fala isso: para frente vamos. Eu ouvi essa expressão e gravei dentro do meu coração: para frente, para frente. O Senhor me chamou para andar para frente. E eu tenho essa expressão ligada a um versículo, Filipenses 3,12: esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão, eu prossigo rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. O Senhor me chamou para avançar, o Senhor me chamou para seguir em frente, o Senhor me chamou para correr ao seu encontro e à sua presença. Eu recebi de Deus uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, e eu vou avançar na direção do propósito do Senhor para a minha vida. E a Sara Restinga vai avançar em nome de Jesus para a direção que o Senhor tem proposto e colocado para a vida de cada um de nós. Nós vamos mergulhar no tanque de Betesda, nós vamos entrar nas águas do Senhor,
Senhor, nós receberemos de Deus nas nossas vidas, nós temos recebido de Deus nas nossas vidas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado nas regiões celestiais com toda sorte de bênção espiritual. Efésios 1:3 diz isso: nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O tanque está aberto, aleluia, a porta das ovelhas está aberta, e hoje todos nós podemos entrar pelas portas do Senhor e nos lançarmos nas suas águas, nos lançarmos na sua presença e recebermos o milagre do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí, querido, e vamos orar. Não estou encerrando ainda, que eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou encerrar no tempo em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, e eu vou profetizar agora o milagre do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu te peço agora, em nome de Jesus, que tu fortaleça cada um dos meus irmãos, que tu abra os olhos da tua igreja nessa noite, para que nós possamos discernir a oportunidade. Senhor, nesse tanque, quantas pessoas ficavam olhando para as águas, aguardando qualquer movimento, aguardando qualquer agitação daquelas águas, para aproveitar essa oportunidade. Nós estamos vivendo hoje o Kairos de Deus, hoje é o dia da nossa oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, agita as águas das nossas vidas, para que possamos mergulhar na tua presença e receber um milagre. Pai, o milagre acontece na vida daqueles que estão atentos, o milagre acontece na vida daqueles que têm visão espiritual, naqueles que conseguem discernir, naqueles que estão ligados nas tuas coisas. Pai, nós esquecemos as coisas que para trás ficam. Senhor, tira todas as vendas dos nossos olhos. Deus, em nome de Jesus, que nada nos impeça de te ver, de te perceber, de sentir, de discernir a tua vontade e o teu agir. Pai, em nome de Jesus, me livra das mágoas, dos ressentimentos, dos tormentos que me impedem de ver agora. Em nome de Jesus, limpa os meus olhos, limpa a minha visão, abre os meus olhos para que eu possa perceber o anjo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, os anjos do Senhor estão aqui nesse lugar, os teus anjos, Senhor. Jacó viu os anjos subindo e descendo em Betel. Jacó viu os anjos subindo e descendo. Jacó percebeu o movimento do céu. Jacó percebeu os anjos levando as nossas orações e trazendo a resposta. Pai, que nós tenhamos essa visão, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos para que possamos ver e discernir a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Todo aquele que chegava até o tanque, quando o anjo agitava as águas, recebia um milagre. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Sabe, queridos, a palavra do Senhor fala do tempo, né? Eu já expliquei isso aqui na igreja. Quando a palavra do Senhor fala em tempo, existem duas palavras gregas que definem o tempo: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo do relógio, daí que surgiu a palavra cronômetro, né? Cronos significa o tempo, o tic-tac do relógio. Hoje, o Cronos indica que é dia 7 de maio de 2020. Ontem foi dia 6, é verdade. Hoje é dia 7 de maio de 2023. Esse é o Cronos. Mas Kairos significa o tempo da oportunidade. Nesse dia Cronos, o Senhor está nos dando uma oportunidade. No dia 7 de maio, o Senhor está enviando um anjo aqui na Sara Restinga para agitar as águas do tanque. E quando essas águas forem agitadas, se nós estivermos ligados e formos e entrarmos no tanque, nós receberemos o milagre do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. A Bíblia diz assim: se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. A palavra do Senhor também não precisa abrir, mas a palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 25. Das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, 5 ligadas e 5 tolas. As 10 estavam aguardando o noivo. 5 tolas
5 desligadas, não se preocuparam com a hora que o noivo ia chegar e dormiram. Deixaram suas lamparinas, suas lâmpadas apagarem. Mas 5 virgens foram prudentes e guardaram óleo e mantiveram as suas lâmpadas acesas. E quando o noivo chegou, elas perceberam a chegada do noivo. O noivo viu que elas estavam ligadas, que elas estavam atentas, e elas entraram nas bodas do Senhor. Amém? Isso é para a tua vida, isso é para a nossa vida, isso é para cada um de nós. As oportunidades do Senhor estão aí. O Senhor está dando oportunidades para todos nós. Quem sabe, queridos, né? Glória a Deus por ti que está nos assistindo pela live e está na tua casa, aleluia. Mas o Senhor, todas as terças e domingos, nos dá uma oportunidade. Terça-feira às 20 horas, domingo às 19 horas, quinta-feira na célula às 20 horas, nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de receber a sua palavra e de termos a nossa vida transformada. Ah, missionário, mas eu tenho as minhas dificuldades. As dificuldades são oportunidades que Deus nos dá de desfrutarmos do poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O milagre acontece na vida daquelas pessoas que perseveram. O milagre acontece, grava isso que eu vou te dizer, meu querido. O milagre acontece na vida daqueles que estão atentos. A Bíblia diz assim: se ouvires o vento, João 3,8, né? O vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Nós não sabemos. Então, como entender, como perceber? Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos estar atentos ao mover de Deus. Precisamos estar atentos à direção do Senhor. Sabe, a gente recebe uma palavra. Quantas vezes, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. A gente vem no culto, a gente ouve a palavra entra por aqui e sai por ali. Mas lá no meio da semana a gente, numa determinada situação, então foi isso que o pastor quis dizer. Para isso serviu essa palavra. Lá no meio da semana a gente vai atender aquilo que não estávamos ligados na hora da palavra. Fica atento, querido. Deus está falando contigo. Fica atento. Daqui a pouquinho, de repente, né, o anjo do Senhor vai mover as águas. Atos capítulo 2, né? O Senhor disse para os seus discípulos: aguardem em Jerusalém até que desça do alto sobre vocês o Espírito Santo. Em Atos 2, a Bíblia diz que de repente um vento soprou naquele lugar e línguas como que de fogo começaram a se mover entre eles. O Espírito Santo desceu de repente. De repente é quando ninguém está esperando. Quem sabe ninguém sabia a hora certa, mas de repente ele veio. Queridos, quem sabe de repente hoje seja a hora do teu milagre. Quem sabe hoje, de repente, seja a hora que Deus vai te tocar poderosamente. Como eu vou saber disso, missionário? Fica atento, fica ligado, porque Deus vai fazer, Deus vai operar, Ele está fazendo. Todos aqueles que entendiam o de repente de Deus, todos aqueles que estavam ligados, todos aqueles que estavam vigilantes, Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ficar só com a primeira parte: vigiai e orai. Esse é o tempo de hoje que nós estamos vivendo. É um tempo de vigília, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de consagração. Nós estamos vivendo tempos que antecedem um grande avivamento do Senhor, né? O nosso pastor tem nos ensinado, falado muito sobre isso conosco, né? Nós temos orado muito por isso. Todos os dias, às 5:30 da manhã, nós temos orado, né, num grupo de oração online que nós temos na Sara Nossa Terra. Nós temos orado porque estamos crendo que esse tempo que nós vivemos antecede um grande romper de Deus nas nossas vidas. Nós cremos que nesse ano ainda, nós chegaremos aos lugares altos. Estamos vivendo o ano profético dos lugares altos. O Senhor está nos levando aos lugares altos, em nome de Jesus. As águas estão sendo agitadas e eu e nós vamos correr e entrar no tanque e receber do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Esse é o tempo e nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para receber do Senhor nas nossas vidas. Esse é o tanque de Betesda. Esse é o contexto desse lugar em Jerusalém onde Jesus chega. Então, nesse lugar estavam ali quase mortas
uma série de pessoas enfermas, muitas pessoas enfermas e doentes, né? E é tão... A vida de Jesus é um testemunho para as nossas vidas, para cada um de nós, né? Jesus, ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa semana eu li uma palavra, Efésios 1:21, que diz assim, que Jesus está muito acima dos principados e potestades. Então, Jesus não é simplesmente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus está muito acima de qualquer força dessa vida, desse tempo ou do porvir. Jesus é muito maior, muito mais poderoso do que qualquer rei ou entidade que se levante. A palavra do Senhor fala isso em Efésios 1:21. Ele está muito acima. Então Jesus, como alguém que está muito acima, Jesus com a autoridade que recebeu de Deus, de ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele poderia andar pelos palácios. Ele poderia ficar no céu, que era o seu lugar glorioso. Ele podia andar nas melhores casas. Ele poderia se assentar nas melhores mesas. Ele poderia conviver com os sábios, com os estudiosos. Ele poderia escolher aonde quer andar, aonde gostaria de andar e conviver. E ele fez a escolha. Ele escolheu o lugar onde ele queria andar. Ele queria andar entre os doentes, entre os necessitados. Ele poderia entrar no Santo dos Santos, ele poderia entrar no templo, passar pelos átrios, pelo santo lugar e se prostrar diante do Santo dos Santos. Ele poderia escolher um palácio para ficar e para habitar, mas ele decidiu ir ao tanque de Betesda. Ele decidiu ir ao encontro dos necessitados, ele decidiu ir ao encontro dos doentes. E assim como no tanque, por isso que esse texto é um texto profético, porque assim como ele escolheu chegar perto dos doentes, ele me viu, ele te viu, ele nos viu necessitados. Ele passou pela porta das ovelhas e viu uma multidão necessitada e entrou naquele lugar. E assim, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte àqueles que têm o coração totalmente dele. Então ele passou pela restinga e viu o missionário e a missionária, e viu a Carol, o João, o Thales, o irmão que nos visita, a querida irmã que está conosco nessa noite, o pessoal da ordem, aqui a Bárbara, a Renan, enfim, o Senhor passou pela restinga e viu todos nós. E quando ele nos viu necessitados, ele decidiu vir ao nosso encontro. Aleluia! Jesus entrou pela porta das ovelhas para encontrar as suas ovelhas perdidas. Um dia eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus me encontrou. Aleluia! O castigo que nos traz a paz, havia um peso sobre a minha vida, um peso de morte. O meu pecado pesava sobre os meus lombos e estava me encaminhando para o inferno. Mas Jesus decidiu morrer por mim na cruz. Aleluia! Aleluia, porque o meu Deus entrou pela porta das ovelhas para me salvar. Me encontrou jazendo, me encontrou deitado em meus pecados e me deu a salvação. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: Jesus veio te salvar. Aleluia. Jesus veio te salvar, minha irmã. Jesus veio nos salvar. Jesus tem a salvação. Jesus Cristo significa Salvador ungido. O Salvador ungido está aqui e veio te salvar. Veio estender a salvação às nossas vidas. Aleluia. Bom, já partindo para o final aqui, que eu estou me estendendo, né? Mas é muita coisa para falar, irmãos. É muita glória, é muita unção nesse texto. Jesus entra naquele lugar. E essa é uma característica de Jesus, né? No primeiro texto lá de Lucas 13 que nós lemos, Jesus entra no templo, entra na sinagoga, né? Jesus estava na sinagoga e ele percebe aquela mulher que há 18 anos estava aprisionada pelos demônios, né? Jesus viu aquela mulher enferma e agora a Bíblia diz que ele entra pela porta das ovelhas e vê um homem. Veja comigo a Bíblia no versículo 6, João 5, versículo 6. Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? Que coisa linda, né? É isso que eu acho muito forte na palavra do Senhor. Gente, havia uma multidão de doentes, a palavra do Senhor está dizendo.
muitas pessoas jazendo, mas Jesus entra com o seu olhar compassivo, com o seu olhar longânimo, com o seu olhar celestial. Ele entra e no meio de todos aqueles doentes, ele percebe um coxo e decide conversar com ele. Quantas pessoas existem na face da terra? Bilhões, né? Antigamente a gente dizia 6, 7 bilhões. Acho que já deve ter mais do que isso. Mas enfim, bilhões de pessoas existem na face da terra. Mas mesmo assim, no meio de toda essa multidão, o Senhor percebe cada um de nós. Um dos atributos mais preciosos, mais potentes do nosso Deus é ser onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele entrou naquele lugar e quem sabe entrou com seu coração ardendo de compaixão e misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor era compassivo e longânimo, e compaixão é sentir a dor do próximo. Então Jesus passava por um coxo e quem sabe doía a sua perna, passava por um surdo e dava uma coceirinha no seu ouvido, via um cego, marejava os seus olhos, porque a dor do próximo ardia no coração de Jesus. E ele está andando por aquele lugar com seu coração ardendo e queimando por tantas pessoas doentes, mas quando ele passa por aquele coxo, o coração dele arde um pouco mais. E a Bíblia diz que ele olha para aquele coxo, vendo aquele coxo e sabendo que ele estava ali há muitos anos, Jesus faz uma pergunta: tu queres ser curado? Aleluia. Queridos, partindo já para o final da palavra, né? Por que vocês acham que Jesus fez essa pergunta para ele? Vamos ler a resposta do coxo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Versículo 6. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O que Jesus está perguntando para ele? Tu quer ser curado? Olha o que ele responde. O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho um homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que Jesus perguntou para ele? Simples. O que Jesus perguntou para ele? Tu quer ser curado? Sim ou não? O que ele responde? Outra coisa, né? Jesus pergunta para ele: tu quer aproveitar essa oportunidade? Quer levantar? Quer ser curado? Quer mudar a tua história? Quer mudar a tua vida? Quer começar um novo tempo? Tu quer? E o que ele responde? Ó céus, ó vida, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho ninguém para me levar lá. Jesus perguntou isso para ele. A Bíblia diz que Jesus sabia da história desse homem. Jesus sabia que ele estava deitado ali há muitos anos. Jesus sabia da história, Jesus sabia do contexto, e Jesus só queria ouvir uma coisa: tu quer ser curado? Sim ou não? Sim, Jesus, eu quero ser curado. Mas eu, na minha visão, ao longo dos anos lendo esse texto, eu acho que esse homem, né, não era jovem porque estava 38 anos deitado, não está tão jovem assim, né? Já tinha passado, já tinha vivido, já tinha feito a primeira curva da vida, está ali com 38 anos, né? Então, ele já está, quem sabe, passou a sua infância ali, a sua adolescência ali, a sua juventude ali, a sua mocidade ali, e já está quase entrando na terceira idade, deitado na maca, esperando que alguém estendesse a sua mão para ajudá-lo. E a cada ano que passava, sem alguém estender a mão para ajudá-lo, ele dizia: que homem desgraçado que eu sou, não tem ninguém para me ajudar, eu sou sozinho, eu não tenho um amigo, eu não tenho um irmão, eu não tenho um parente, eu não tenho ninguém que tenha compaixão da minha vida. Que vida desgraçada, que vida errada, que vida errante, que vida bandida. E assim, quem sabe, ele ficava ali remoendo a sua dor e a sua mágoa. E quem sabe, muitas vezes,
ao ficar remoendo, ao ficar se martirizando e sofrendo com esses pensamentos, ele não percebeu a água ser agitada e não recebeu a cura. E ali, agonizando, sofrendo e remoendo a sua mágoa, no meio do seu sofrimento, ele via um outro coxo subir. Oh glória, eu fui curado, aleluia, eu percebi, eu vi o anjo agitando as águas, eu fui curado, glória a Deus. E ele ouvia o testemunho dos outros, mas a sua hora nunca chegava. Eu fiz um curso de gestão de pessoas e liderança nesse fim de semana, e o palestrante é um homem que eu admiro muito, né, nessa área. E ele disse o seguinte: antigamente a gente dizia na empresa assim, né, que a crítica ela deve ser feita em secreto e o elogio sempre em público. Mas no tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo onde as emoções das pessoas estão tão fragilizadas, nem o elogio deve ser feito mais em público, porque se eu elogio Thales, o irmão do lado, quem sabe a pessoa do lado se chateia. E quando eu estou elogiando a colega, né? A missionária Simone é uma bênção. A filha do missionário, quem sabe, viu? O meu pai elogia só a minha mãe. O meu pai não me percebe. E assim, no meio corporativo, nem o elogio pode ser público, porque elogiar uma pessoa pode ofender a pessoa que não foi elogiada. Eu estou trazendo isso pelo seguinte, porque quem sabe, ao ver outras pessoas sendo curadas, esse coxo sofria ainda mais. E é evidente que ele está sofrido, e é evidente que ele está se sentindo menos que os outros, porque essa inferioridade impede ele de perceber o que Jesus está falando. Ele, não sei se não entendeu, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando Jesus oferece uma oportunidade de cura para ele, ele bota para fora todo o seu complexo, toda a sua frustração, todo o seu trauma vem à tona. Jesus pergunta: tu quer ser curado, meu amigo? Ele disse: Jesus, eu sou o pior de ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém estende a mão para mim. Eu estou aqui há 38 anos nesse tanque e não tive uma chance, não tive ninguém para puxar o meu leito e me levar até lá, Jesus. E quem sabe no meio do seu complexo de inferioridade, no meio da sua mágoa, no meio desses ressentimentos, no meio desses traumas e dessa frustração, ele ficou cego. E como as 10 virgens que não perceberam, como as 5 virgens que não perceberam o noivo, esse coxo não percebeu que estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sabe, queridos, eu tenho muita coisa para falar nessa noite, eu vou tentar resumir aqui. Mas a Bíblia diz que quando Jesus falava, o coração das pessoas queimava. Os discípulos de Emaús, enquanto Jesus falava com eles ao longo do caminho, o seu coração queimava. Quando Jesus deu graças pelo pão, eles disseram: é claro que era Jesus. O nosso coração não ardia e não queimava enquanto ele falava. Quando Jesus falava, o coração das pessoas queimava. Eu espero em nome de Jesus que o teu coração esteja queimando nessa noite, que o fogo do Senhor incendeie o teu coração nessa noite, que a palavra do Senhor incendeie o teu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus faça o teu coração queimar nessa noite, e que o fogo do Senhor caia sobre a tua vida, queimando agora toda a frustração, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o trauma, toda a dor seja queimada agora, e que o fogo do Senhor, que a palavra do Senhor abra os teus olhos e tire toda a nuvem de rejeição, toda a nuvem de inferioridade, toda a nuvem que tira a tua visão e te faz sentir incapaz de desfrutar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Assim como o Senhor Jesus apareceu para aquele coxo, viu aquele coxo sofrendo, se arrastando, deitado no leito, deitado na maca, e ofereceu a ele uma oportunidade. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está te dando uma oportunidade de mudar a tua história, de mudar a tua sorte. Hoje tu vai te levantar da maca e vai andar para a glória do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Tu quer ser curado, meu irmão? Tu quer ser curado? Tu quer receber o toque do Senhor nessa noite? Aleluia. Quem sabe tu diga o seguinte: puxa, eu não consigo, não dá tempo de chegar na água. Eu não consigo caminhar até o tanque. Não tenho ninguém que me leve. Quem sabe quando a gente conversa contigo, sabe, hoje foi um dia abençoado. Hoje foi um dia abençoado. Um dia eu vou contar um testemunho sobre o que aconteceu conosco hoje à tarde aqui na Restinga. Ainda não é o tempo de contar. Não é hora de contar. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber que o Senhor está nos dando uma oportunidade, porque a gente está tão aguado, a gente está tão ferido, a gente está tão machucado, que a gente não consegue perceber que Jesus está diante de nós. Sabe, queridos, quando eu era jovem eu me desviei, eu me afastei dos caminhos do Senhor por 3 anos. E a sensação que eu tinha quando alguém vinha falar de Jesus para mim é que parecia que tocavam álcool nas minhas feridas. Ardia. Quando alguém me falava de Jesus, me dava um incômodo. Eu nunca cheguei a manifestar, mas quem sabe os demônios dentro de mim, dentro da minha vida, a minha alma ardia, queimava. E eu dizia: não quero saber. E me afastava desses irmãos. E depois de um tempo eu conscientemente entendi que eu tinha que voltar para a igreja. Deus usou a missionária para me trazer de volta para os caminhos do Senhor. E mesmo assim, na casa do Senhor, eu me sentia incomodado. Eu não me sentia bem, até que Jesus me tocou. Eu não conseguia ver. Eu não conseguia sentir o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, porque havia uma série de traumas, uma série de experiências que marcaram a minha vida, que me impediam de ver Jesus diante de mim. Mas um dia, numa santa ceia, eu disse: Jesus, eu não aguento mais, eu preciso que tu mude a minha história. Eu preciso de ti, Jesus, eu não aguento mais vir para a igreja e não sentir nada. Eu voltava para casa, né? A missionária vai se lembrar. A gente voltava para casa com um irmão que tinha recém se convertido. E o irmão estava no primeiro amor. E a gente apelidou o irmão de boquinha, porque ele falava muito. E não parava de falar o tempo todo. E ele ia o tempo todo dizendo: que culto maravilhoso, glória a Deus, aleluia, oh glória. E ele era muito desafinado. Tomara que ele não esteja me ouvindo agora. Ele é um pastor hoje, né? Pastor Marcos Vinícius, você está me ouvindo? Tu prega muito bem, mas não canta nada. Está registrado aí para a glória do Senhor. E ele vinha cantando. E cada vez que ele cantava, cada frase alegre que ele cantava e agradecida que ele cantava, parecia que era uma faca que estava ficando no meu peito, porque eu não sentia nada. Pelo contrário, eu sentia vontade de sair do carro. Mas um dia, numa santa ceia, eu senti Jesus me abraçando. Eu disse: Jesus, eu preciso começar de novo, me ajuda. E eu senti Jesus. Eu estava sentado assim. Eu tenho esse costume de sentar assim, às vezes me escorar nos joelhos, né? E estava ali de cabeça baixa. E eu senti nitidamente Jesus me abraçando e me apertando assim nos seus braços. Eu comecei a chorar compulsivamente. E desde aquele dia, eu nunca mais me afastei de Jesus. Assim como Jesus apareceu no tanque de Betesda para aquele homem, Jesus entrou no tanque da minha vida e mudou a minha história. Eu estava lá convivendo com pessoas que tinham mergulhado no tanque e estavam testemunhando, celebrando o seu milagre, mas não tinha chegado a minha hora ainda. Eu não conseguia entrar no tanque, eu não consegui receber, eu não tinha recebido nada ainda, mas Jesus veio ao meu encontro. Aquele homem não tinha condições de chegar no tanque. Encerrando já a palavra, né? Eu poderia falar muito mais sobre isso. Aquele homem não tinha condições. Na verdade, o que impedia aquele homem de chegar no tanque não era nem as suas pernas bambas, as suas pernas frouxas. O que impedia aquele homem de chegar no tanque era as suas emoções abaladas. Jesus ofereceu a oportunidade e ele colocou para fora a sua mágoa. Ele colocou para fora a sua inferioridade. Quando a gente se sente menos, quando a gente não se acha capaz, é aí que a gente não consegue.
E ele dizia: eu não sou capaz. E é por isso que ele não conseguia. Tem uma frase do desenvolvimento humano, né? Se tu acreditar que tu tem condições ou não acreditar que tu tem condições, das duas maneiras tu está certo. Se tu acreditar que tu não tem condições, tu está certo, tu não tem condições. Agora, se tu acreditar que tu tem condições, que tu é capaz, tu também está certo, e tu vai alcançar o que tu quer. Se tu disser eu não consigo, tu não vai conseguir. Agora, se tu disser eu consigo, Deus vai te capacitar e tu vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Então, se aquele coxo dissesse eu vou conseguir, algum jeito a vida, o universo, Deus iria dar para que ele chegasse até as águas. Amém? Então o problema dele era emocional e não físico. Mas mesmo assim, no meio das suas emoções abaladas e afligidas, Jesus apareceu e deu uma oportunidade àquele homem, né? Ele esperava a ajuda das pessoas. Aquele coxo esperava que o missionário ajudasse ele. Aquele coxo esperava que o irmão Tales, agora que está trabalhando, estendesse a sua mão. Aquele coxo esperava que a Carol cantasse uma música bonita e o fizesse flutuar até as águas agitadas. Mas nada disso acontecia. Como Jesus cura ele? Levanta agora, toma o teu leito e anda. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Não olha para ninguém, não depende de ninguém, depende de mim. Ei, te aquieta, né? Se fosse meu pastor, diria para ele: fica quietinho, cala a boquinha. Meu pastor fala bem assim: cala a boquinha agora, fica quietinho. Ei, te cala agora, cala a boca, agora, te aquieta. Escuta o que eu estou te falando. Levanta agora, toma o teu leito e anda. Segue a tua vida, tu tem condições, tu é capaz. Ainda que ninguém tenha te ajudado, eu vou te ajudar agora. Ainda que ninguém tenha te dado uma palavra de ânimo, ainda que ninguém tenha te incentivado, ainda que ninguém tenha estendido a mão para a tua vida, eu, Jesus Cristo, o Salvador ungido, agora eu ordeno: levanta, meu amigo, e anda, segue a tua vida, começa uma nova vida agora. Tu perdeu a tua infância, tu perdeu a tua juventude, tu perdeu toda a tua vida dentro desse tanque, mas agora eu estou te dando uma oportunidade. Começa uma nova vida, levanta, toma o teu leito e anda. Ergue as tuas pernas, firma o teu passo agora e segue comigo essa caminhada gloriosa que eu tenho para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, sabe que um grande problema que nós temos na vida é sempre colocar a responsabilidade dos nossos problemas nos outros. A minha vida está ruim porque eu casei com a missionária, e a missionária é isso, é aquilo, e né? A igreja, a igreja, por que a igreja está assim, passada? Por causa das pessoas, e por causa disso. Por que o culto está assim? Por causa da chuva. E assim a gente sempre vai procurando fora desculpas, né? E isso, né, eu estudo muito isso, né, no desenvolvimento humano, né? Por que a gente instintivamente sempre coloca a responsabilidade do nosso fracasso nos outros? Porque quando eu digo que a minha vida está ruim por causa do Thales, o problema não é meu, e o problema é do Thales. Se a culpa do meu problema é do Thales, quem tem que mudar é o Thales e não sou eu, entende? Então, quando eu digo que o meu casamento está assim ou assado por causa da minha esposa, é a minha esposa que precisa dar um jeito e mudar, e não eu, entende? É uma defesa que nós temos, né? E à medida que nós sempre agimos e vivemos dessa forma, eu vou me acomodando cada vez mais, e assim vou perdendo, vou sofrendo cada vez mais. Mas há uma expressão, né, um ensinamento muito grande do desenvolvimento humano e da gestão de pessoas que a gente ensina, que é a autorresponsabilidade. Eu sou a principal pessoa, eu sou o responsável pela minha vida estar como está. Não é a missionária, não são vocês, sou eu. Eu sou o responsável pela minha vida.
eu sou o capitão do meu barco, eu sou o diretor do meu filme, eu sou a pessoa responsável por ter conduzido a minha vida até esse momento. E é isso que Jesus está dizendo para esse homem: levanta, toma o teu leito e anda. Aí daí que ninguém te ajudou, e daí que ninguém estendeu a mão para a tua vida, agora eu estou te dando condições de mudar a tua história. Todo mundo te viu se arrastando, mas agora tu, cheio da minha presença, vai se levantar. E aqueles que questionaram, aqueles que duvidaram, aqueles que não acreditaram, vão ter que se render. Aqueles que não acreditaram no teu sucesso, aqueles que não acreditaram na tua vitória, aqueles que apostaram no teu fracasso, vão ser envergonhados agora, porque eu, o Senhor Jesus, estou te dando uma oportunidade. Toma o teu leito e anda agora, em nome de Jesus. Amém? Foi isso que Deus fez. Jesus tirou a autocomiseração, Jesus tirou a inferioridade e colocou a sua presença, e colocou o seu Espírito Santo, o seu poder sobre aquele homem, e assim ele levantou e andou em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Ainda que tu te considere sem condições, ainda que tu te considere incapaz, né? Quem sabe alguém tenha ouvido o testemunho do Thales no domingo passado, falando que conseguiu um emprego e pensou assim: poxa, só na vida do Thales acontecem milagres, por que não acontece na minha vida? Ó céus, ó vida, que mundo cruel, né? Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não tem nada para a minha vida. Escuta o que eu vou te dizer nessa noite. Deus, assim como levantou esse coxo, Jesus, assim como levantou esse coxo, vai te levantar agora, em nome de Jesus, e o poder dele vai ser manifesto na tua vida. Amém? Direção da tua casa. Levanta-te agora. E vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa noite especial que nós passamos na tua presença. Obrigado pelo momento do louvor, da palavra. Estende essa unção até os nossos lares, até as nossas casas, que nós tenhamos uma semana abençoada, de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Ajuda cada um de nós nos desafios dessa semana, nos faz vencer, prosperar, e que tenhamos um testemunho poderoso da tua parte nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.